Fiel, que partida vergonhosa o Corinthians fez diante do Barcelona de Guayaquil, né? Vamos falar desse jogo medíocre do Corinthians, vamos falar o que a comissão técnica errou em referente à escalação sobre 3 zagueiros, vamos falar sobre os principais erros dos jogadores e muito mais sobre o timão. E também o que pode influenciar essa derrota do Corinthians para a partida diante do Santos, tá, Fiel? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, Fiel, neste vídeo aqui eu vou trazer uma análise de jogo totalmente diferente do que vocês estão ouvindo por aí, tá? Primeiramente, eu quero pedir desculpa por um inscrito deste canal, que no ano passado ele comentou o seguinte comentário pra mim, tá? Corintianeiro, não adianta nada o Ramon Dias fazer uma boa campanha e chegar no mata-mata, ele nos eliminar, igual ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo, porque foi culpa da comissão técnica aquela eliminação, igual ele nos eliminou na Sul-Americana, que foi culpa da comissão técnica aquela eliminação, e se o Corinthians cair na Libertadores, é culpa da comissão técnica essa eliminação. Então ele estava totalmente correto e eu errado, porque eu disse, cara, como que o Corinthians vai mandar o Ramon Dias embora? Sendo que ele está prestes a classificar para a pré-Libertadores. Isso no ano passado, tá, fiel? Isso no ano passado. E ele estava totalmente certo. O ano virou e a história volta a se repetir. O Corinthians faz uma ótima campanha, melhor do Paulistão, e ele está praticamente eliminando o Corinthians do mata-mata do objetivo mais importante do Corinthians no ano, que é a fase de grupos da Libertadores. Fiel, o contexto diferente que eu disse que iria trazer para vocês sobre a análise vai ser agora que eu vou falar para vocês, tá? Tudo diferente do que vocês ouviram até aí, até o presente momento. Não foi errado o Ramon Dias entrar com 3 zagueiros em campo. Não foi errado. O que foi errado é ele não ter percebido, ele não perceber que os jogadores que estavam em campo não conseguem jogar com 3 zagueiros. Primeiramente, para vocês entenderem, ele colocou 3 zagueiros com o Hugo na lateral que não avança. Então o time do Barcelona de Equador estava com 2 zagueiros e deixou o seu lateral livre. Então o time ficou muito ofensivo. Falou, pode subir porque o lateral esquerdo deles não sobe. O Hugo jogou do meio campo para trás. Então o cara ficou livre. O cara ficou, jogar assim é muito gostoso. Ó, pode subir que você não vai precisar marcar o lateral deles, porque eles não sobem. Então o lateral do Barcelona vai, volta. Vai e volta, porque o Hugo chega no meio campo, volta para trás. O Hugo chega no meio campo, volta para trás. O Mateuzinho, 26 milhões desse cara, você está de brincadeira comigo. Qual que é o pensamento do presidente Augusto Melo? Tá parado lá um dia e falar assim, cara, eu acho que vou contratar o Mateuzinho, reserva do Flamengo. Aí ele liga lá pra diretoria do Flamengo, cara, eu quero contratar o Mateuzinho. Aí o cara cutuca assim o Brás, né? Fala assim, pede 26 milhões, é eles que tá querendo. Aí a gente briga nos 26 milhões para cair no máximo um 7, porque é o que ele vale. Aí, olha, eu quero comprar o senhor Mateuzinho de vocês. Ah, quantos que você paga? Pago 26 milhões que é o valor dele? Não, tá pago, eu quero comprar o Mateuzinho. Como, Augusto Melo? Você quer comprar o Mateuzinho por 26 milhões? Não, beleza então, tá vendido. Cara, ele aceitou, porque só pode ter sido assim essa história, porque não tem cabimento nenhum, não é plausível essa negociação de forma alguma o Corinthians contratar o Mateuzinho por 26 milhões. Esse cara é horrível, esse cara é péssimo como profissional. Esse cara não serve para ser lateral direito do Corinthians, esse cara é horrível. Léo Maná, horrível, renovado o contrato até 2029. Então só pra gente não perder o raciocínio, fiel, ele tem 2 laterais horríveis que não apoiam o ataque e o pior, ainda o Mateuzinho tenta. O Hugo chega no meio campo para trás e volta. Então não faz sentido algum a formação de 3 zagueiros com um lateral que não sobe. Porque você tá jogando com 3 zagueiros é para ele subir. A formação de 3 zagueiros é pro lateral subir, ele tem que subir, tem que virar quase um atacante. É assim que funciona a formação com 3 zagueiros. O primeiro erro foi aí, colocar 3 zagueiros com o Hugo na lateral. Ele devia entrar com os 3 zagueiros e com o Matheus Bidu, para o Corinthians ser mais ofensivo. Os 2 laterais têm que virar alas, fiel, com 3 zagueiros. Detalhe importante, segundo erro do Ramon Dias. Entrou com 3 zagueiros, beleza, e colocou
o Alex Santana, só um volante. O Corinthians jogou com apenas um volante. Não é à toa que todas as bolas no meio campo o Corinthians perdeu. Ou estou errado? Todas as bolas no meio campo era do Barcelona de Guayaquil. Todas as bolas. O Corinthians não ganhou uma bola no meio campo porque ele jogou com um volante fora de forma, que é o Alex Santana, que estava evidente, que estava parecendo um porco fora de forma. Não faz sentido nenhum. Aí ele jogou com o Breno Bidon, que não marca ninguém, não marca nem a sombra dele, que fica do lado dele 24 horas, e o Rodrigo Garro, que é o armador do time. Ah, corintianeiro, mas você vai poupar o Memphis e o Yuri? Não, não jogaram absolutamente nada, principalmente o Memphis pelo dinheiro que ganha. Só que ainda eles não estão na capa como piores jogadores, porque a bola não chegou neles, cara. Como que o atacante vive de assistência, o atacante vive de bolas, o atacante vive de infiltração, o atacante vive de passes longos, passes curtos, perto da área, para ele fazer a função dele. O Corinthians não conseguiu chegar a bola no Memphis e no Yuri em nenhum momento. E a partir do momento que principalmente o Yuri sai dessa posição para buscar a bola lá perto do meio de campo, ele já está saindo da sua zona de conforto, ele já está fazendo uma área que não é a dele. Então o Ramon Dias entrou com 3 zagueiros, tanto é que o Corinthians só tomou gol no finalzinho do segundo tempo por causa do juvenil do João Pedro Tchoca. Porque mesmo com 3 zagueiros errado, mesmo com 3 zagueiros, o Corinthians jogando errado com 3 zagueiros, ainda assim o Corinthians não tomou gol. Aí para piorar tudo, aí ele errou, aí ele falou assim, como que eu posso fazer para errar mais? Vocês lembram que eu falei para vocês neste vídeo, fiel? Falei para vocês, o Gustavo Henrique, mesmo jogando esse futebol espetacular que ele jogou contra o Mirassol, ele não pode ser titular do Corinthians na formação de 2 zagueiros. Porque ele é lento, ele é extremamente lento. Aí ele tira o Félix Torres e o João Pedro Tchoca, que é os 2 zagueiros mais rápidos do Corinthians, tá? Ele tirou os 2 zagueiros mais rápidos do Corinthians e deixou em campo os 2 mais lentos. Aí ele piorou tudo, porque ele saiu da formação de 3 zagueiros, passou para 2 zagueiros com 2 zagueiros lentos. Cara, não faz sentido. E um volante só, que é o André Carrillo, que tinha que fazer essa função estrategicamente, taticamente. O André Carrillo é um ótimo jogador. Aí ele teve que fazer a função sozinho com 2 zagueiros lentos. Aí ele abriu tudo. Aí ele falou assim, me goleia, estou dando você a oportunidade de golear o meu time. Ele cagou tudo. Se ele tivesse continuado com 3 zagueiros, o Corinthians passando vergonha, porque o Ramon Dias é burro, 3 zagueiros, mas não soube escalar o time, ele não tomaria a quantidade de gol que o Corinthians tomou, porque o Corinthians só tomou um gol no final do primeiro tempo. Então, totalmente equivocado, totalmente errado, totalmente inapto, parece que ele não entende de futebol. Nós que não somos pagos para isso, conseguimos fazer uma avaliação bem melhor do que o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Cara, o Ramon Dias, ele tá me lembrando demais do Vanderlei Luxemburgo, com planos de jogos antigos, com estratégias ultrapassadas, treinador ultrapassado. Então não adianta fazer uma campanha maravilhosa, o escrito estava certo desde o início. Não adianta fazer uma campanha maravilhosa e chegar nos mata-matas e ele fazer cagada. O André Ramalho, cara, vem falhando todos os jogos. O André Ramalho só joga bem em uma formação, quando o Corinthians joga com 3 zagueiros. Aí ele entrou com 3 zagueiros e não pôs o jogador que joga bem com 3 zagueiros. E detalhe, hein? E detalhe importante, hein, fiel? Você tem que mudar sua formação tática para um cara conseguir jogar, manda embora, irmão. Manda embora. Esse André Ramalho enganou todo mundo. Todo mundo ele conseguiu enganar quando ele chegou, fazendo algumas partidas boas. Com 3 zagueiros era o rei. Era o rei. Vai com 2 zagueiros, todo jogo falha, não ganha uma bola de cabeça. O terceiro gol do Barcelona foi em cima do André Ramalho. Ele que estava marcando o cara que tomou a frente e tomou o gol, então ele falhou de novo. O Maicon, cara, por mais que o Maicon tenha errado também, que o cara ameaçou bater 2 vezes e passou, o Maicon lá desmontou 2 vezes, mas o Maicon ainda chegou e deu uma entrevista maravilhosa. Cara, eu como corintiano tô envergonhado. Foi um dos poucos jogadores que falou isso. Eu estou envergonhado pelo que aconteceu aqui, porque o Maicon sabe o que é Corinthians. O Maicon sabe o que o Corinthians representa. Agora, a parcela tática, fiel, a parcela tática, a parcela de escalação, porque o Ramon Dias matou o Corinthians taticamente, o principal culpado dessa derrota foi o Ramon Dias, tá? Porque é diferente, cara, você chega, perde de 1 a 0,
com o time jogando mal, mas você demonstrou raça o tempo inteiro, o time não encontrou, o Garro não tá bem, os caras são seres humanos, vão errar. Só que o time demonstrou raça, o time deu carrinho, o time saiu com o uniforme tudo sujo, o Memphis saiu, parecia que tava saindo aí de uma boate 5 estrelas, limpinho. Cara, os caras deram raça, a essência do Corinthians é isso, é raça, é determinação, é vontade de jogar, de representar a camisa do Corinthians. Então você sair de campo perdendo de 1-0, a torcida tenho certeza que iria reconhecer. Você tem 1-0 no placar, 2-0, vamos falar, mas o time jogando bem, a torcida tá vendo que os caras estão dando sangue. Mas não, um time totalmente apático, um time totalmente morto. Aí chega aqui na Neoquímica Arena, com 1 gol de diferença, com 2, é mais fácil reverter. Ó, o time jogou mal lá, mas aqui a gente vai dar a resposta. Mete um treino aberto. A torcida vai fazer a sua parte mesmo com 3-0. Você pode ter certeza, mais de 50 mil torcedores apoiando o Corinthians do início ao fim. Agora, o principal campeonato do Corinthians, o principal objetivo que é classificar para a fase de grupos da Libertadores, os caras não dão sangue. A parte tática eu esbocei para vocês. Tá? A parte tática eu esbocei para vocês. E detalhe, se o Ramon Dias entra com 2 zagueiros, com André Ramalho e Gustavo Henrique, no início do primeiro tempo, tá? E o Corinthians tomava 6. Tomava 6. O Corinthians não tomou 6 porque no primeiro tempo ele entrou com 3 zagueiros. Porque vocês não perceberam ainda, fiel, que o Corinthians não tem zagueiro? O Corinthians tem só o Félix Torres, zagueiro rápido. O João Pedro Choca, coitado. O cara tem 20 anos de idade, tá começando agora, não tem experiência. É juvenil, vocês viram o pênalti que ele fez? O Corinthians tem um zagueiro. E olha que o nosso único zagueiro, o melhor zagueiro que nós temos é o Félix Torres, para vocês verem o nível da nossa zaga. Para vocês verem o nível da zaga do Corinthians. Então se ele entra com o Félix Torres e André Ramalho, com o Félix Torres e Gustavo Henrique, era 5-6. Porque ele entrou com o Alex Santana, um volante só. Breno Bidon não marca, Garro não marca. Ele entrou com um volante fora de forma. Por isso que o Corinthians perdeu tudo lá no meio campo. Se joga José Martínez no Corinthians, se joga André Carrillo, cara... Se ele joga com 3 zagueiros, o José Martínez não machuca e o André Carrillo de Garro no meio campo, é outro time. É outro sistema. Mas ele tirou, mas o José Martínez machucou, que foi lamentável isso aí, uma pena. Aí ele colocou um volante fora de forma. Cara, o Alex Santana tava enorme, não tava conseguindo correr. E mesmo que consiga, era só ele ali, irmão. Porque o Breno Bidon... Cara, com todo respeito, o Breno Bidon joga bola, eu acho que é até injusto a gente vir aqui massacrar o moleque. Mas ele não marca ninguém, ele tá achando que ele tá na onde? Ele tá achando que ele tá jogando no Real Madrid, ele tá achando que é uma estrela, ele tá achando que é 10 estrelas, 15 estrelas, 20 estrelas, pra chegar, ó, não vou marcar ninguém, vocês se viram aí, só no totozinho, no pezinho, na pontinha do pé. Que isso, cara? Só o Alex Santana na marcação. Como que esse técnico burro, desse jeito, coloca só o Alex Santana na marcação e o Alex Santana nem tá no seu ápice físico? Não tem condições nenhuma. E como eu disse pra vocês, fiel, o erro fatal. Ele sentiu-se pressionado, ele sentiu ameaçado e falou, vou consertar. Vou voltar para 4 meio-campistas e 2 zagueiros. Ele me deixa o André Ramalho e o Gustavo Henrique na zaga, 2 zagueiros extremamente lentos, só com o André Carrillo marcando, porque o Bidon e o Garro não marcam ninguém. Vocês estão entendendo? Aí o Corinthians abriu total, porque os caras, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, não marca. Não marca. São 2 inúteis marcando. Gustavo Henrique, fiel, ele é ótimo na bola aérea. E mesmo assim fez um gol contra. Ele é bom na bola aérea. E o Corinthians não tomou 4 porque o cara tava com meio corpo impedido, que senão era 4. Do Barcelona de Guayaquil. Não tem essa de soberba, fiel. O Corinthians entrou com o sapatinho em cima, com o pezinho em cima não, desmerecendo o Barcelona. O Corinthians foi amassado taticamente. Treinador ganha jogo. E treinador faz o time perder jogo. Ontem o Ramon Dias massacrou o Corinthians tecnicamente. Ontem o Ramon Dias entregou o Corinthians pro Barcelona numa bandeja de prata. Horrível, horrível Ramon Dias, tá? Então, fiel, esperamos que agora, contra o Santos, ele, cara, pelo amor de Deus, esquece tudo que ele fez, o Corinthians tem que apagar, jogar uma borracha nisso aí e entrar com o que tem de melhor. Com o que tem de melhor. Corintianeiro, o Corinthians tem que entrar com 3 zagueiros contra o Santos? Não! Não! Pra ele entrar com 3 zagueiros e jogar com o Alex Santana no meio campo? Não! Porque aí é a mesma coisa contra o Barcelona de Guayaquil.
Entra com 2 zagueiros, cara, entra com o Félix Torres e com essa bosta desse André Ramalho aí, faz uma cobertura melhor no sistema, porque vai ter uma cobertura melhor, porque o Fabrício Angeleri vai jogar, porque esse André Ramalho é horrível. Chega pra essa bosta desse Mateuzinho aí, pra esse inútil desse cara, que o Corinthians pagou 26 milhões nesse cara, e o Thales Magno valendo 77 milhões, o Corinthians parece que tá querendo que o cara vá embora. Porque o Thales Magno entrou ontem e fez muito mais que os atacantes do Corinthians fez em quase todo o tempo de jogo. Então, chega pra esse inútil desse Mateuzinho e fala, fi, a gente vai fazer diferente. Você vai jogar do meio campo pra trás, porque você tem que cobrir o André Ramalho, que é um bosta. Então você joga do meio campo pra trás pra você cobrir o André Ramalho. E o Fabrício Angeleri vai jogar ofensivamente. Ele vai voltar porque ele é mais técnico, ele é melhor, um cara que chegou ontem, né? Então você vai jogar do meio pra trás porque você tem que ajudar o André Ramalho porque ele é deficitário. E o Corinthians aí entra com o seu meio campo. Entra com o André Carrillo, José Martins se melhorar, Rodrigo Garro, fiel. E esse Breno Bidon. Porque aí você tem 2 jogadores de contenção. Você tem o José Martins que corre pra caramba e não cansa. E você tem o André Carrillo, que além de ser taticamente absurdo de bom, habilidoso, ele ainda marca. Aí sim você tem um meio campo composto. Aí sim você tem um time que sabe jogar defensivamente e sabe jogar ofensivamente. Aí sim você tem um time que agrega valores. Aí sim você tem um time capaz de vencer o Santos. Agora, não você jogar com 3 zagueiros, ou você entrar com 2 zagueiros e entrar com o Alex Santana e com o Charles contra o Santos, que não vai dar, irmão. Ai, fiel, é difícil, cara. A gente tenta vir aqui, fazer um trabalho legal, mas isso não empolga a gente. Eu vim, cara, esse daqui é meu sustento, o YouTube. Quando eu vim aqui, eu vim desmotivado, cara, porque é o time do coração da gente. O Corinthians, ele tem o poder de te deixar bem da hora para outra e tem o poder de destruir sua semana. Agora, qual a influência que esse jogo pode causar Corinthians e Santos? Me expliquem. Total influência, total. Porque você perde de 3-0 no principal campeonato por um time do Equador. Ah, corintianeiro, eles estão 23 jogos sem perder, sei lá quantos jogos lá, 4 agora nesse ano, sei lá quantos no ano passado. Fiel, é campeonato equatoriano. É diferente do Campeonato Brasileiro. O Campeonato do Brasil é muito mais forte do que o Campeonato do Equador. Então, esse time não fez um gol no Corinthians, acabando o primeiro tempo com o Corinthians só defendendo, com esse time horrível que ele escalou, com o Alex Santana fora de forma, um volante só, com o Gustavo Henrique que não corre, com o João Pedro Tchoca juvenil. O Corinthians não ia tomar gol deles, mesmo não atacando. É um time que não é esse bicho de 7 cabeças. Pelo amor de Deus. Eu acredito na classificação do Corinthians aqui em São Paulo. Guardem essas palavras. Eu acredito na classificação do Corinthians aqui em São Paulo. Não é porque eu sou mais corintiano que você que não acredita, porque vai ter muito corintiano que não acredita. Eu acredito, porque quem acredita na essência desse time e quem já viu esse time fazer coisas absurdas dentro de campo, igual eu já vi o Corinthians fazer, isso é Corinthians, irmão. Isso é Corinthians, tá? Corinthians tem o poder aí de fazer a gente de 0 a 80 assim no minuto. Isso é Corinthians. Então pro Corinthians vir aqui classificar, fazer 3-0 e classificar nos pênaltis, é com 2 palitos, tá? Só que essas coisas desmotivam a gente. Essas coisas deixam a gente frustrado. Essas coisas deixam a gente nervoso. Ontem eu fui dormir com dor de cabeça. Ontem eu fui dormir chateado pra caramba com tudo que aconteceu, porque o Ramon Dias entregou o Corinthians de bandeja. Falou assim, toma, por favor, me goleia. E ele é tão burro, cara, o Ramon Dias, que ele colocou o trabalho dele todo em xeque. Porque a melhor campanha do Paulistão classificou o Corinthians na zona de rebaixamento. Pegou o Corinthians na zona de rebaixamento e classificou para pré-Libertadores. Aí, de repente, ele toma 3 do Barcelona de Guayaquil lá, ele colocou em xeque todo o trabalho que ele fez. Porque se ele perder, se ele sair contra o Santos, ele tá fora do Corinthians. Se o Ramon Dias perder contra o Santos, ele está fora do Corinthians. E eu vou achar não maravilha o Corinthians perder para o Santos, porque, cara, ele tem que ganhar, ele tem que ir pro final. A gente tem que ser campeão paulista. Mas se perder, cara, eu vou adorar. Porque isso, cara, você vai de Renato Gaúcho, você vai de Tite, você vai atrás de Luiz Castro de novo, o Nelson Batista. O Nelsinho Batista do Novo Horizontino é um ótimo treinador, dando sopa aí.
Cara, vai atrás de qualquer treinador que você pôr lá, não vai fazer a cagada que o Ramon Dias fez lá. Errar é do ser humano, mas fazer aquela cagada que ele fez, ele estragou o time e entregou o Corinthians de bandeja, tá? E influencia muito contra o Santos, fiel. Não se engane, influencia, porque o time perde a moral, o time perde a confiança, o time vem de um resultado de 3-0, o time chega não tão empolgado assim como seria se tivesse empatado lá, como seria se tivesse perdido só de 1-0. O time chega desmotivado para jogar esse tipo de partida. Por isso que agora tem que ter líderes, por isso que agora tem que chegar o Memphis, que tem experiência, os jogadores mais experientes do Corinthians, e bater a mão lá e falar, irmão, esquece o que aconteceu, agora é semifinal, é praticamente final, aqui agora é Corinthians, vamos jogar, vamos dar a resposta que não demos lá no Equador, vamos mostrar que aqui é Corinthians, e fazer uma bela classificação, é o que nos resta. Fazer uma bela classificação para o final, meter um treino aberto, fazer o defunto lá que tiver que fazer para o Corinthians conseguir aí pelo menos uma vitória aqui contra o Barcelona de Guayaquil, que jogue aí, que ganhe de 2-0, com o time dando raça, mesmo que se for eliminado, mas que mostra para nós torcedores o que é Corinthians. Que mostra para nós torcedores o que é representar o Corinthians. Não essa carniça que a gente viu, isso não é Corinthians, irmão. Esses jogadores estão pensando o quê? Tá esperando a chapa esquentar com a torcida? Vocês estão achando que a torcida do Corinthians é brincadeira para fazer isso? O que vocês fizeram foi uma falta de respeito com o Corinthians. E o pior de tudo, tá? Ramon Dias me chega na entrevista e me fala, a gente tem que entender, tem que aceitar que o adversário foi melhor. Então, por isso que a maioria das vezes o filho dele tá nas coletivas e fala na frente do pai, porque o pai só fala bobeira. Então, depois que esse cara falou isso, eu não fiquei nem com raiva dele, porque ele desrespeitou o Corinthians. Depois que ele falou isso, eu falei, é outro Vanderlei Luxemburgo da vida. O cara não aceita falar assim, ó, eu errei, eu escalei errado, eu alterei errado, eu pus uma formação de 3 zagueiros, beleza, só que escalei o time errado, coloquei um time que não sabe jogar com 3 zagueiros, coloquei um volante para marcar só, que está fora de forma. Depois, no segundo tempo, eu tirei os meus principais zagueiros, pelo menos é o que nós tem de melhor, o zagueiro mais rápido, coloquei 2 zagueiros lentos e apenas um volante de novo. Aí eu abri tudo, eu estraguei, eu errei. A gente vai tentar dar a volta por cima aqui em São Paulo, vamos fazer o melhor, me desculpem e tal. A gente espera isso no mínimo de um treinador coerente, no mínimo de um treinador que tá lúcido. Aí ele pega e vai na entrevista coletiva e fala esse monte, a gente tem que aceitar que eles foram melhor. Esse cara não sabe o que tá fazendo, desculpa. Não sabe o que está fazendo. É outro Vanderlei Luxemburgo da vida. Então, o quanto antes, melhor. Já vai atrás de outro treinador. Mesmo se passar do Santos for para o final, for campeão paulista e ser eliminado na Libertadores, já vai atrás de outro treinador. Não serve para o Corinthians, é a minha opinião, certo, fiel? Ó, comentem aí, deixe o seu like, tá, gente? Realmente ainda está muito chateado com toda a situação, desmotivado. Sei que você, corintiano, também. E 6 horas da tarde, eu tenho um compromisso aqui com vocês, combinado? Estamos combinados, fiel? Estamos combinados? 6 horas da tarde eu espero todo mundo aqui com muito mais informação do Corinthians para vocês. Meu muito obrigado e vai Corinthians!